Bom dia, gente. Hoje eu gostaria de trazer um questionamento para vocês. Em algum momento você já sentiu dificuldade de encontrar pessoas que tenham os mesmos interesses que você? Bom, ter gostos específicos pode te atrapalhar um pouco em encontrar pessoas compatíveis com você. E isso foi uma coisa que eu sentia. Bom, muito prazer, eu me chamo Elice Diniz, eu tenho 16 anos, e hoje eu vou contar um pouco sobre como foi a minha experiência em superar essa situação, de achar que ninguém era parecido comigo. Bom, um período da minha vida que me marcou muito por causa disso foram os meus 13 anos. E naquela época eu me interessava por temas que não eram muito comuns em outros adolescentes do meu convívio. Então eu passava horas e horas dos meus dias querendo saber mais e pesquisando mais sobre temas relacionados com história e política. E isso me afastava de manter uma certa conexão com as pessoas da minha idade. Eu vivia um mundo à parte e não compensava muito nas minhas relações sociais. E não ver gostos em comuns das outras pessoas me fazia me sentir deslocada ali, no meu meio. Então eu acreditava fortemente que eu só iria conseguir me encontrar quando eu estivesse na universidade, porque lá eu estaria cursando um curso que eu gosto, com pessoas que também têm aqueles interesses. Só que tudo isso aconteceu antes do que eu esperava, todo esse encontro aconteceu antes do que eu esperava, quando me apresentaram a Modelândia. Que de início pode causar um certo estranhamento, porque vocês podem nunca ter escutado essa palavra, mas Modelândia se refere ao conjunto de modelos diplomáticos que acontecem nas escolas e nas universidades também. Eu tive esse primeiro contato com a Modelândia quando eu estava no 8º ano, e alunos do ensino médio passaram na minha sala para divulgar o modelo diplomático da Escola Parque, o MODEP. E eu posso facilmente dizer que conhecer a Modelândia, os modelos diplomáticos, transformou a minha vida, porque foi lá que eu encontrei pessoas que se empolgavam com as mesmas coisas que eu. Pessoas que ficavam animadas com a ideia de ficar 3, 4 dias em eventos debatendo política e geopolítica com desconhecidos. Eu lembro de um dos meus primeiros modelos conhecer uma garota e falou que quando ela tinha uns 13 anos também, ela adorava ficar assistindo o TV Senado. Era uma coisa que ela amava, ela achava super interessante ficar ali vendo os senadores debaterem. E quando eu vi aquilo, assim, foi um choque pra mim. Eu pensei, caramba, até que eu não sou tão diferente assim. Até que tem pessoas que têm gostos estranhos, assim como eu. Então, isso tudo me provocou uma identificação, assim, absurda. Eu não cheguei a ficar assistindo TV Senado por livre e espontânea vontade, mas só de conhecer alguém que fez isso, e alguém da minha idade também, isso, assim, transformou o jeito que eu enxergava as minhas relações. E a nossa sociedade se organiza em comunidades há milhares e milhares de anos. Só que a partir da Revolução Industrial, a gente tem se tornado cada vez mais individualista. E o Bauman ele vai comentar sobre isso no livro dele intitulado De Comunidade. Ele fala que, na modernidade, como a gente prioriza muito eu, isso acaba se contrastando com os interesses de uma comunidade, que são os interesses coletivos. Então, para ele, esses conceitos vão se tornar opostos. E na nossa modernidade, cada vez mais ameaçadora, cada vez mais volátil, a comunidade ela vai ser um ponto de conforto e de segurança. E outra forma da gente compreender o quão benéfico é participar de uma comunidade é a partir da teoria da identidade social, que foi elaborada pelos psicólogos Tajfel e Turner em 1979. Segundo a teoria da identidade social, a nossa sociedade se categoriza a partir de uma maior identificação social, ou seja, a gente tende a se agrupar com os nossos semelhantes. E quando a gente se agrupa com pessoas com as mesmas características que a gente, quando a gente percebe em outra pessoa, isso automaticamente valida a nossa identidade. Porque justamente a gente pensa, até que eu não sou a única pessoa no mundo que é desse jeito. E quando a gente tem a nossa identidade validada, isso gera um aumento muito valioso na nossa autoestima, além de provocar, claro, um aumento na saúde mental da pessoa e estabelecer uma rede de apoio fundamental para viver hoje em dia. E encontrar a sua comunidade pode ser feito de diversas formas, a partir de diferentes atividades. Um amigo meu, por exemplo, ele se encontrou fazendo jiu-jitsu, então foi na luta que ele estabeleceu importantes vínculos de comunidade para formar quem ele é hoje em dia. Em um outro caso, a minha irmã mais velha, ela se encontrou a partir da religião dela. Então foi num grupo de jovens que frequentam a mesma religião que ela se encontrou. E no meu caso, eu me encontrei nos modelos diplomáticos. E vocês podem se perguntar, o que são esses modelos diplomáticos? Podem nunca ter ouvido falar nada sobre eles. E, bom, os modelos são esses eventos organizados por jovens e adolescentes
e que começaram em 2004, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. E começou com uma forma dos alunos dessa graduação democratizarem a diplomacia e torná-la mais acessível para pessoas mais jovens, como, por exemplo, estudantes de ensino médio. E nos modelos, existe uma série de comitês que vão tratar de temáticas diferentes simultaneamente. O tipo de comitê mais famoso, e que alguns de vocês podem sim já ter escutado falar, são as simulações da ONU. As simulações da ONU vão simular o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU. Então lá, cada pessoa, individualmente ou em dupla, vai representar uma delegação, que nesse contexto é um país. E juntas, os países vão ter que conciliar os seus interesses a fim de achar uma resolução para uma determinada guerra, crise ou conflito. Só que além das simulações da ONU, existe uma série de comitês que não são muito conhecidos por quem é de fora. Existem os comitês que vão tratar de crises ambientais, de crises humanitárias, tratados e negociações, gabinetes de guerra, então dois lados vão ter que fazer estratégia de guerra para vencer uma determinada guerra. Existem os comitês jurídicos, que vão simular cortes, tribunais, comitês de imprensa, onde as pessoas simulam jornais cobrindo os eventos dentro do modelo. E por último, existe o meu favorito, que é o nacional, que diferente dos outros tipos de comitês, que focam em organismos internacionais, o nacional ele vai priorizar a política brasileira. Então a gente simula, por exemplo, como funciona o Senado, como funcionam a Câmara dos Deputados, um gabinete presidencial com os ministros e também gabinetes de campanhas eleitorais. Então tudo isso abre um leque muito amplo que vai abranger diversos públicos. Então, ao mesmo tempo que eu conheço pessoas que ficam super animadas com a ideia de fazer um gabinete da campanha eleitoral do Brizola, por exemplo, eu também conheço pessoas que amam a ideia de fazer um gabinete de guerra do Napoleão. Então, a pessoa adoraria bolar estratégias navais para o Império Napoleônico. E hoje em dia eu faço diversas simulações e conheço gente nova a todo momento, sim, praticamente. Mas para eu chegar onde eu estou hoje em dia, eu tive que superar diversas barreiras que eu estipulava para mim mesma. É muito comum a gente, quando se propõe a fazer uma atividade nova, a gente ter vários pensamentos ansiosos e que vão nos limitar. Como, por exemplo, a gente pensa que a gente não é bom bastante para estar fazendo aquilo, que vai ser melhor a gente desistir, vai ser mais fácil, ou que as pessoas vão julgar a gente, porque a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. E foi tudo isso que passou na minha cabeça quando eu comecei nos modelos diplomáticos. Isso acontece porque a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. A gente teme a todo custo o desconhecido e se apega naquilo que a gente já tem conhecimento. Isso é a zona de conforto. Traz uma falsa sensação de segurança pra gente, mas que, na verdade, esconde uma redoma de medo e de crenças limitantes. E, bom, romper com essa zona de conforto é fundamental para a gente poder descobrir novas formas de enxergar a vida. E é passando por ela que a gente pode se tornar pessoas melhores e pessoas mais resilientes também. E é preciso coragem, mas são tanto as experiências positivas quanto as negativas que moldam quem a gente é e a pessoa que a gente vai se tornar. E é como diz o ditado, não existem rosas sem espinhos. Então, para toda boa recompensa, existe um certo sacrifício a ser feito. E o meu primeiro modelo foi o da PUC. Eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, faz um pouco mais de um ano isso. E eu entrei naquele lugar e olhava para os lados e eu via todos aqueles universitários e super eloquentes que falavam muito bem. E eu pensei em desistir, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar aproveitando as minhas férias, mas eu estou aqui ficando nervosa com um monte de gente que sabe muito mais que eu. E se eu tivesse desistido naquele momento, eu não teria vivido tudo que eu vivi, graças à Modelândia, não teria feito as amizades incríveis que eu fiz, e muito menos eu não estaria aqui hoje falando isso com vocês. Então, eu tenho muita gratidão a tudo que aconteceu. E além disso, um dos fatores que me tranquilizou nesse processo foi perceber as pessoas ótimas que eu tinha à minha volta. Pessoas que me acolheram e me fizeram me sentir bem-vinda e pertencente. Quando eu cheguei lá, eu tomava muitas pessoas mais experientes do que eu como referência. E elas me ensinavam muito. E é um pouco disso que acontece dentro da Modelândia. Existe esse conhecimento que ele é cíclico. Então a gente toma muito como referência as pessoas que têm mais experiência que a gente, ao mesmo tempo que quando a gente começa a ganhar mais experiência, a gente ensina a quem vai vir depois da gente.
E bom, alguns de vocês podem ter se perguntado como pessoas tão jovens, de 17, 18 anos, podem organizar um evento dessa magnitude. Isso é justamente por causa do ciclo de conhecimento que existe ali, que é passado de geração em geração. Então, se uma pessoa hoje está na linha de frente desse evento, é porque alguém fez antes dela. Então, a gente pode ser guiado por quem veio antes da gente. E, além disso, nesse processo são transmitidos uma série de valores muito fundamentais para a constituição de caráter de uma pessoa. Como, por exemplo, valores de paciência, de respeito, escuta, empatia, acolhimento também. E, na minha experiência, isso foi muito positivo para mim, para a pessoa que eu sou hoje e para quem eu quero me tornar algum dia. E no mês retrasado, em junho, eu participei como diretora de um comitê nacional pela primeira vez no modelo diplomático da Escola Parc, o MODEP. E sendo diretora, eu tive que instruir e orientar os delegados de como seria o funcionamento do comitê, além de, claro, acolhê-los. E ser diretora, para mim, foi uma experiência infinitamente boa. Assim, eu lembro dos dias do MODEP com um carinho muito grande no meu coração. E pode parecer de exagero, mas eu penso no MODEP quase todo dia. Só que acaba que eu encontrei tudo aquilo que a Melissa de 13 anos sonhava encontrar. Uma comunidade com pessoas que são parecidas comigo, que se empolgam com as mesmas coisas do que eu, e pessoas que, acima de tudo, me acolhem e me respeitam. Então, eu não poderia sentir mais que uma gratidão absurda por tudo. E agora, para fechar, eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu aprendi com toda essa experiência e nisso tudo. Primeiro, para quem ainda se sente deslocado, como se ainda não tivesse se encontrado, é ficar tranquilo. Pode parecer um pouco genérico, mas no mundo existem mais de 8 bilhões de pessoas, então com certeza alguém vai ter um gosto que nem você. Você pode achar que o que você gosta é estranho, que ninguém acha isso legal, mas isso vai ser a paixão de outra pessoa, então fica calmo. Em segundo lugar, fique sempre disposto a conhecer novas pessoas e a romper com a sua zona de conforto. Vai ser desconfortável? Vai ser muito desconfortável. Mas é assim, e é assim pra todo mundo. E todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Então, também fica tranquilo que você vai conseguir superar a sua zona de conforto e encontrar a sua comunidade. E por fim, nunca deixe de ser você mesmo. É só sendo você mesmo que você vai conseguir estabelecer essas conexões genuínas, assim, com pessoas que vão te acolher e, acima de tudo, vão te respeitar da maneira que você é. Muito obrigada.